Se você é um cristão católico, já deve ter ouvido falar do Concílio Vaticano II e o quanto ele ainda é discutido no meio católico. Uns questionam, outros aceitam, e há quem nem sabe ao certo do que se trata. O fato é que nos últimos tempos na Igreja, ele tem sido objeto de muita discussão. Qual é de fato a posição que deveríamos tomar em relação ao concílio? Seja bem-vindo, sou o Diácono Carlos e hoje aqui no canal do Passos na Fé vamos falar um pouquinho dessa polêmica. Vamos lá? No mês de outubro deste ano de 2022, o Concílio Vaticano II ele completa 60 anos e ainda não é instaurado na sua totalidade na Igreja. Há muito a se fazer. Porém, há diversas críticas em torno dele. Uns aceitam, outros criticam. Porém, nos últimos anos temos visto surgir no meio católico grupos não só dissidentes em relação à aceitação do concílio, como da própria hierarquia da Igreja. No último dia 11 de outubro de 2022, na sua homilia na missa de celebração do 60º ano do aniversário da abertura do concílio, o Papa Francisco disse: "Quantas vezes, depois do concílio, os cristãos tentaram escolher um lado na Igreja, sem se aperceberem que estavam a rasgar o coração de sua mãe." O pontífice criticou duramente aqueles que favorecem seu grupo, lembrando que só juntos é que os católicos formam o rebanho de Deus. Acrescentou ainda o Papa: "A polêmica atual é sobre muitos que se consideram guardiões da verdade ou solistas do novo. Quantas vezes preferimos ser apoiadores do nosso próprio grupo, em vez de servos de todos, progressistas e conservadores, em vez de irmãos e irmãs, da direita ou da esquerda, em vez de Jesus. Muitos cedem à tentação de polarizar", disse o Papa. Bom, uma maneira de contornar essas polêmicas de um dos eventos mais importantes da história da Igreja é conhecer sua história e ler os documentos oficiais. Afinal, muitos falam do concílio, mas sequer leram alguns dos documentos produzidos por eles. Estes documentos fornecem um plano de renovação na Igreja que cresce organicamente a partir do passado. Olha só, os textos, eles revelam não uma ruptura completa com a tradição, como muitos afirmam, mas uma compreensão muito mais rica da vida da Igreja. Vou dar o exemplo do documento sobre a reforma da liturgia, que acaba sendo um exemplo de tantas polêmicas. Estou falando da Constituição Dogmática Sacrosanto Concilium. Nesta Constituição que versa sobre a liturgia, existem várias orientações sobre como essa renovação deveria acontecer. Veja este exemplo. Para conservar a sã tradição e abrir ao mesmo tempo caminho a um progresso legítimo, faça-se uma acurada investigação teológica, histórica e pastoral acerca de cada uma das partes da liturgia que devem ser revistas. Tenham-se ainda em consideração as leis gerais da estrutura e do espírito da liturgia, a experiência adquirida nas recentes reformas litúrgicas e nos indutos aqui e além concedidos. Finalmente, não se introduzam inovações, a não ser que uma utilidade autêntica e certa da Igreja o exige.
Muito bom, né, pessoal? Por isso que é bom ler documento. O documento explica ainda que a reforma litúrgica deve ser feita com base na nobre simplicidade da promoção, da instrução litúrgica aos leigos por parte dos pastores, indicando a beleza, né, da liturgia e seu importante papel na missa, guiando o rebanho não só com palavras, mas também com exemplo, e outras tantas instruções. Bom, este foi só um exemplo. Não quero aqui nem daria para falar deste documento na íntegra. Todavia, percebe-se ao ler e estudar este documento que ele indica os caminhos da renovação litúrgica. Desde que os documentos do concílio foram publicados, a Igreja tem promovido as mudanças propostas. Agora, se você realmente deseja compreender o Concílio Vaticano II, comece lendo os documentos e descubra a rica renovação inaugurada pela Igreja, que ainda está sendo implementada quase 60 anos depois. Enfim, devemos, antes de criar polêmicas, ao menos nos esforçar para conhecer os propósitos nos quais a Igreja tem para antes, durante e depois do Concílio Vaticano II. Só assim poderemos, de fato, contribuir para uma Igreja viva e acolhedora, pois esta é a missão da Igreja. Gostou deste conteúdo? Deixa aí o seu comentário, seu like e não se esqueça de inscrever-se no canal, tá bom? Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.